Raimundo Ferreira, que todo mundo na estrada chamava de Ferreirinha, gostava de falar que o amanhecer tem cheiro de café queimado e promessas. Naquela manhã, o cheiro era de sol batendo no capô e de pneu quente mordendo o asfalto. O bruto dele, um cavalo mecânico antigo, seguia firme com a carreta de grãos amarrada como se fosse um tesouro. O rádio chiava com música sertaneja, mas no fundo da cabine quem cantava era a lembrança da neta. Clara tinha 8 anos, sorriso de janela, e uma mania bonita de desenhar caminhões com asas. No painel, preso com fita, estava um rabisco dela. O vô voando com o caminhão por cima de uma ponte de nuvens. Ferreirinha ajeitou o chapéu de lona, conferiu os retrovisores e respirou como quem agradece por mais um trecho em pé. Documento em ordem. Nota fiscal certinha. Tacógrafo no limite certo. Nada a temer, a não ser o que a estrada inventa quando decide testar a paciência de um homem. No quilômetro adiante, apareceu uma caminhonete preta da Agência Nacional de Fiscalização de Cargas. Giroflex discreto, mas impositivo. Um braço pela janela fez o gesto que todo caminhoneiro conhece desde menino. Encosta aí, motorista. Ferreirinha sinalizou. Levou o conjunto para o acostamento com calma de quem respeita a via e o destino. Parou, puxou o freio de mão, apagou o rádio. O silêncio ficou grande. Do veículo desceu um fiscal jovem, terno amarrotado, colete refletivo, óculos escuros mesmo com o sol ainda baixo. Crachá no peito. Victor Cardoso. O rosto trazia o cansaço de quem dorme pouco e a dureza de quem não admite dúvida. Bom dia. Documento do veículo, sua habilitação e a nota da carga. Ferreirinha entregou tudo. Mão calejada, gesto sereno. O fiscal leu papel por papel, como quem tenta achar defeito na água. Olhou peso, origem, destino, conferiu as placas, escaneou os códigos. Nada fora do lugar. Mesmo assim, a voz veio seca. Abre o baú. Tem motivo específico, doutor? Perguntou Ferreirinha, polido. Motivo é procedimento. A frase bateu no peito como pedra. Procedimento é palavra que, na boca errada, vira arame farpado. Ferreirinha desceu com a chave, soltou os lacres com cuidado, levantou a porta. O cheiro de grão subiu quente, honesto, cheiro de roça e de pão. Victor subiu na lateral, passou a mão pelas sacas, conferiu a amarração, cutucou o engradado, fotografou etiquetas. Fez isso em silêncio, sem olhar o motorista, como se a presença de Ferreirinha fosse um detalhe incômodo da cena. Essa rota aqui não é usual para esse tipo de carga, disse por fim. Rota é de quem paga e de quem conhece buraco, respondeu o caminhoneiro. O senhor tá vendo que tá tudo certo? Victor não gostou do tom de segurança. Guardou o tablet, fechou o baú sem a delicadeza que a porta merecia e apontou para frente. Vai seguir comigo até o posto de fiscalização da Serra. Eu escolto. Ferreirinha assentiu. Não ia bater boca. Quem vive de volante aprende cedo que briga com farda arranca pedaço. Subiu na cabine, ligou o bruto. Antes de engatar, o celular vibrou. Uma mensagem curta do filho. Clara tá no hospital. Crise de asma. Já tá sendo atendida. O coração dele caiu entre os pedais. Quis ligar, mas viu o fiscal no retrovisor, colado. Guardou o telefone e sussurrou uma prece. Vambora, meu Deus. Segura minha menina. A saída foi devagar. Seta ligada. Distância segura. A caminhonete de Victor se posicionou atrás, reta como sombra. A cada curva, Ferreirinha contava até 10 para não deixar a raiva tomar o lugar do juízo. A serra começava a se anunciar. Subida comprida, pista dupla, caminhão pesado pedindo paciência. O rádio ficou mudo. O pensamento, não. Lembrou da primeira vez que Clara entrou na boleia, ainda com 5 anos, pés balançando sem alcançar o assoalho. Vô, por que o seu caminhão tem cara de bravo e coração bom? Ele riu alto dentro da cabine vazia. Tinha orgulho de responder essa pergunta todos os dias. Tinha orgulho de ser o homem que traz comida para a mesa de gente que ele nunca viu. Mas naquele dia, honestidade não bastava. Alguém decidiu que ele era suspeito por padrão.
Na base da serra havia um recuo largo, uma guarita velha e um toldo que fazia sombra de meia boca. Victor saiu do carro e fez sinal para encostar ali. Ferreirinha aproximou, alinhou a carreta, travou o conjunto com precisão de relógio. Desceu. O fiscal veio com o mesmo ar de sentença. Vamos abrir de novo. O senhor já viu tudo. Eu decido quando basta. O velho caminhoneiro mordeu a resposta. Abriu. O fiscal subiu, desta vez com luvas, e começou a mover sacas, como quem joga xadrez sem cavalos. Ferreirinha ficou olhando a faixa central da pista. Caminhões subindo devagar, carros apressados freando na última hora. Pensou naquelas pessoas que passavam sem saber nada da vida dele. Pensou na menina no hospital, respirando com dificuldade. A garganta apertou. Quem carregou isso? Perguntou Victor, sem tirar os olhos da carga. Cooperativa de Tangará. Equipe conhecida. Assinatura do responsável tá na nota. Nome? Seu Anselmo. Pode ligar. Victor anotou, mas não ligou. Continuou procurando. Puxou uma saca a mais, cutucou outra, esvaziou um canto, recuou. Nada. Desceu e limpou as mãos na calça. Vai seguir comigo mesmo assim. Posso ligar para minha família? Minha neta tá no hospital. O fiscal hesitou um segundo que não durou nada. Na base você fala. Ferreirinha prendeu a raiva com dente e fé. Subiu de novo. O motor respondeu com aquele ronco que acalma. Desenhou a curva da serra como quem escreve o próprio nome. Victor atrás, rígido. Na metade da subida, um caminhão mais novo começou a perder força. Ferreirinha percebeu pela fumaça e pelo balanço. Deu farol, avisou no braço. O outro motorista sinalizou pedindo passagem. Ferreirinha abriu e puxou o conjunto para a direita com maestria para não deixar ninguém em apuro. É nessa hora que se separa caminhoneiro de aventureiro. Victor viu a manobra e, por um instante, relaxou os ombros. O topo da serra trouxe um platô de vento frio. O posto oficial ficava ali, uma construção de concreto sem charme e com papel demais. Ferreirinha encostou na vaga indicada. Desceu. O celular vibrou outra vez. Mensagem do filho. Clara estabilizou. Tá com nebulização. Fica tranquilo. Ele fechou os olhos por um segundo, agradecendo com toda a força que tinha. Quando abriu, Victor estava ao lado. Menos pedra. Mais gente. Sua neta vai ficar bem? Vai. Deus ouviu. O fiscal assentiu sem saber como lidar com aquilo. Estava acostumado a culpar, não a consolar. Fez um gesto para os colegas abrirem o baú e registrar. Um perito novo chegou com prancheta e câmera. Tirou fotos, filmou lacres, pediu para deslocar algumas sacas. O processo parecia uma eternidade de detalhes. Foi quando um ruído de rádio cortou o ar. Uma voz feminina da central chamou Victor. Agente Cardoso, atenção. Cruzamento de dados feito. O caminhão escoltado não bate com a rota suspeita. O alvo é um bitrem que passou 10 minutos antes, placas de Goiás. O senhor está acompanhando o veículo errado. Victor ficou pálido como caderno em branco. Olhou para o caminhoneiro, olhou para o tablet, olhou para os colegas. O erro subiu a nuca dele feito brasa. Ferreirinha não disse nada. Só encostou as mãos na lateral da carreta como quem segura um abraço para não despencar. O fiscal respirou. Guardou o tablet. Caminhou até o caminhoneiro como se atravessasse uma ponte sobre um rio que ele mesmo encheu. Seu Raimundo, eu errei. Eu podia ter escutado melhor. O senhor tá limpo. O sistema cruzou rotas e eu fui pelo impulso. Aconteceu comigo o que eu digo que não pode acontecer. Eu vi a estrada e não vi o homem. Ferreirinha ficou um tempo sem responder. O vento da serra batia no chapéu e o cheiro de grão era quase doce. Eu conheço esse gosto, moço. Já provaram ele para mim outras vezes. Só não deixa virar rotina. Caminhoneiro não é suspeito por padrão. Caminhoneiro é o que mantém sua cidade de pé. Victor assentiu, sem força para pose. Fez sinal para os colegas fecharem o baú e encerrarem o procedimento. Entregou os documentos com as duas mãos, como quem devolve algo sagrado. O senhor está liberado. E eu queria pedir desculpa. Desculpa aceita, mas aprende, que é para não doer em outro.
Ferreirinha guardou a papelada no envelope plástico, subiu na boleia e ligou o bruto. Antes de sair, baixou o vidro e falou sem dureza. Se o senhor quer pegar bandido, procura quem vende atalho, não quem carrega o peso. Eu vou procurar, disse Victor. E se o senhor aceitar, eu quero voltar a falar com o senhor. Preciso entender essa estrada do lado certo. A estrada ensina quem tem ouvido. Boa sorte, fiscal. O caminhão saiu devagar, moldando a curva como quem fecha um capítulo. No retrovisor, Victor ficou parado, menor do que parecia quando gritou encosta. A serra se abriu em descida longa. Ferreirinha ajeitou o desenho da neta no painel e sorriu sozinho. Clara ia ficar bem. Ele também. Havia ainda muito mundo pela frente, e naquele dia ele tinha lembrado uma coisa que a humilhação costuma tentar roubar: a dignidade de ir embora inteiro. No rádio, uma música simples começou a tocar. Ele aumentou um pouco, só para ouvir o refrão que falava de coragem miúda. A primeira placa de cidade apareceu, prometendo oficina, pão quente e notícia. Ferreirinha decidiu que ia parar para ligar para a família, para dizer que estava bem, para agradecer. Depois seguiria. Porque caminhoneiro que é caminhoneiro aprende cedo que a estrada é feita de dois tipos de curva: a que o mapa mostra e a que a vida inventa. Naquela manhã, ele tinha vencido as duas. A descida da serra sempre foi o trecho preferido de Ferreirinha. O motor cantando firme, o vento cortando a janela e o horizonte abrindo igual página em branco. Mas naquele dia, o gosto da estrada vinha misturado com um amargo de lembrança. Ele tinha sido humilhado, tratado como culpado antes mesmo de abrir a boca. E mesmo estando limpo, carregava a sensação de sujeira que fica depois de uma injustiça. O rádio chiava baixinho, tocando uma moda velha, mas nem isso distraía o coração pesado. Ferreirinha pensava em Clara, a neta, respirando com nebulizador no hospital. Pensava na cara fria do fiscal Victor, nas luvas brancas mexendo nas sacas, no jeito que o homem o olhou como quem examina um problema. Não uma pessoa. Parou o bruto num posto mais abaixo, desses antigos, com telhado de zinco e cheiro de diesel misturado com pão frito. Desligou o motor, desceu devagar. O chão quente soltava aquele vapor fino que sobe entre as botas. Na varanda da lanchonete, uma placa dizia: café coado e respeito servidos aqui. Sorriu de canto. Tomara que seja verdade, murmurou. Entrou. A mulher do balcão, de avental florido, olhou para ele e abriu o sorriso. Pão na chapa, seu Raimundo? O de sempre, dona Zefa. Forte e sem miséria de manteiga. Ela riu, já acostumada. Enquanto o café pingava na garrafa, Ferreirinha se encostou no balcão e ficou olhando pela janela. A estrada lá fora seguia viva, os brutos passando, buzinas se cruzando em cumprimento. A vida continuava, mas dentro dele, o dia ainda estava preso no momento em que ouviu o "encosta aí, motorista". Quando o café chegou, quente e preto, ele tomou um gole demorado. O sabor trouxe um pouco de calma, mas o orgulho ainda ardia. Dona Zefa percebeu. O senhor tá com cara de quem carregou mais do que devia hoje. Carreguei mesmo, respondeu. Peso de desconfiança. E foi parado? Fui. Fiscal novo, cheio de diploma e pouca estrada, achou que eu era bandido. Ela meneou a cabeça sem espanto. Isso acontece mais do que devia. Gente boa sofre porque tem cara de gente normal. Ferreirinha riu sem alegria. O pior é que o rapaz até pediu desculpa no fim. Mas o estrago já estava feito. Zefa colocou a mão no ombro dele. Desculpa é bom, mas não apaga a marca. A estrada perdoa, mas não esquece. Ferreirinha ficou calado. Do outro lado da janela, a caminhonete preta apareceu subindo devagar, parando no mesmo posto. Ele franziu a testa. Olha só quem veio atrás, murmurou. Victor desceu do carro. Estava sem os óculos escuros, o cabelo bagunçado, o crachá pendurado no bolso. Parecia outro homem, menos pedra, mais carne. Entrou, olhou em volta e encontrou Ferreirinha. Posso me sentar? A estrada é de todos, respondeu o caminhoneiro sem dureza, mas também sem sorriso. O fiscal sentou de frente para ele, tirou o colete, pediu um café. O silêncio durou alguns segundos, pesado até Victor soltar. Vim para pedir desculpa direito.
Aquilo não foi só erro de procedimento. Foi preconceito. Ferreirinha ergueu o olhar, surpreso pela honestidade. Nem todo mundo tem coragem de dizer isso. Eu sei o que é ser julgado, continuou Victor. Meu pai era caminhoneiro. Morreu na estrada, confundido numa operação. Eu entrei nesse trabalho achando que ia fazer justiça, mas a raiva me deixou cego. Ferreirinha soltou o ar devagar. A raiva cega, moço. E quando a gente tá cego, quem paga a conta é o inocente. Victor assentiu, mexendo no café como se procurasse coragem no fundo da xícara. Eu achei que a lei me fazia melhor que os outros. Hoje entendi que ela só me obriga a ser justo. Dona Zefa chegou com um prato de bolo de milho. Para adoçar a conversa, disse, deixando os dois sem jeito. Ferreirinha agradeceu. Sabe, seu Raimundo, eu fiquei pensando. A gente devia ouvir mais vocês? Quem vive na estrada enxerga coisa que relatório nenhum mostra. A estrada fala sim, disse o caminhoneiro. Mas só quem vive nela entende o idioma. Os dois comeram em silêncio por um tempo. O rádio do balcão noticiava um roubo de carga na região. Mesma rota de onde Ferreirinha tinha vindo. O repórter dizia que os ladrões usavam caminhões disfarçados, com notas fiscais verdadeiras. Victor ficou atento. É essa quadrilha que a agência está tentando pegar. Eles usam motoristas honestos como escudo. Ferreirinha levantou uma sobrancelha. Então quer dizer que o problema não sou eu? O problema é quem está por trás das cargas? Exatamente. E por isso eu queria te pedir uma coisa. Ajuda a gente. Me mostra o que a lei não vê. O velho caminhoneiro soltou uma risada curta. Agora o fiscal quer aprender com o mulambo. Victor sorriu, sem se ofender. Quero aprender com quem entende o peso de ser honesto. Ferreirinha pensou por alguns segundos, depois olhou pela janela. O sol já começava a cair, dourando o asfalto. Tá certo, doutor. Eu te ajudo, mas não como informante. Eu ajudo como homem que conhece cada buraco desse chão. É tudo o que eu preciso, disse Victor, estendendo a mão. O aperto foi firme, sem pressa. E tinha mais verdade ali do que em muito documento. A gente vai começar por onde? Perguntou Ferreirinha. Por Tangará, respondeu o fiscal. É de lá que sai a maioria das cargas suspeitas. Ferreirinha terminou o café, limpou a boca com o guardanapo e se levantou. Então vamos. Só deixa eu ligar para minha neta primeiro, ele discou. A voz de Clara veio leve, já sem chiado de aparelho. Vô, tô bem? O médico disse que foi só susto. Que bom, minha princesa. O velho aqui tem mais um frete para resolver e já volta. Desligou com os olhos brilhando. Olhou para Victor. Agora posso ir. Saíram juntos do posto. O sol já batia de lado, jogando sombra comprida nos dois. Victor subiu na caminhonete, Ferreirinha no bruto. Engataram como quem aceita um destino. Enquanto seguiam pela estrada, o fiscal pensava em como um simples encontro podia mudar tudo. Ferreirinha, no caminhão da frente, pensava na ironia da vida. O homem que o humilhou agora pedia ajuda. No rádio, Victor falou. Seu Raimundo, a partir de agora o senhor não é mais suspeito. É parte da operação. Ferreirinha riu. Então faz favor, fiscal. Daqui para frente, me chama de parceiro. A voz de Victor saiu mais leve. Combinado, parceiro. Os dois seguiram lado a lado, caminhão e caminhonete, descendo a estrada que separa o erro do perdão. O céu alaranjado cobria o sertão, e o ronco do motor misturava-se com a brisa da tarde. Ferreirinha pensou na neta, na vida, no fiscal, e sorriu. A estrada tem dessas. Às vezes, para ensinar justiça, precisa primeiro fazer a gente sangrar um pouco. E naquele fim de tarde, o homem que foi humilhado pela farda agora guiava a própria redenção. O amanhecer seguinte começou com o ronco dos motores acordando o sertão. Ferreirinha tinha dormido dentro da boleia, como sempre. O vento frio entrando pela janela lateral, misturado ao cheiro de terra molhada, lembrava o tempo em que ele ainda sonhava em rodar o país inteiro. Mas agora a viagem tinha outro peso. Não era só frete, era uma missão. Victor chegou cedo, trazendo café em copo térmico e uma pilha de papéis. Dormiu bem, parceiro? Ferreirinha bocejou. Caminhoneiro dorme, mas não descansa. E o senhor fiscal dormiu?
Nem tentei. Passei a madrugada revisando os relatórios da rota. Relatório não mostra buraco, respondeu o caminhoneiro, abrindo o capô do bruto. Quem conhece a estrada é quem sente ela no volante. Victor riu de leve. É por isso que eu tô contigo. A gente vai voltar ao armazém de Tangará, ver quem tá metendo coisa errada no meio das cargas. Ferreirinha fechou o capô, limpou a graxa nas calças e subiu na boleia. Então vamos. O diesel tá cheio e a paciência também. A viagem até Tangará foi longa, cortando trechos de pistas simples e vilarejos, acordando devagar. O sol subia com preguiça, iluminando os caminhões que iam e vinham como formigas de aço. Victor seguia atrás, na caminhonete, mantendo distância respeitosa. No rádio, as vozes deles se cruzavam. "E se for gente grande, seu Raimundo?" perguntou o fiscal. "Gente grande também anda de chinelo quando chove", respondeu o caminhoneiro. "Se for bandido, é tudo igual." O riso de Victor veio curto, mas sincero. A estrada começava a quebrar o gelo entre eles. Ao chegar no armazém, o movimento era intenso. Empilhadeiras zanzando, caminhões encostando, motoristas discutindo nota. Um homem magro de boné, que Ferreirinha reconheceu de longe, supervisionava o carregamento. "Tá vendo aquele lá?" apontou. "Esse sujeito botou as sacas na minha carreta semana passada. Correria danada, tudo às pressas." Victor ajeitou o crachá e caminhou com ele até o portão. "Bom dia, senhor. Somos da Agência Nacional. Preciso dar uma olhada nos registros desse embarque." O homem ficou visivelmente tenso. "Claro, claro. Tá tudo certo. Só me dá um minuto." Entrou num galpão e demorou mais que o necessário. Ferreirinha coçou o queixo. "Esse tipo de minuto é o tempo que o rato precisa para achar buraco", comentou baixo. Victor assentiu. Quando o funcionário voltou, trazia só uma parte dos papéis. "As notas das cargas recentes sumiram", disse o fiscal. "Deve ter sido erro no sistema", respondeu o homem, forçando um sorriso. Ferreirinha deu um passo à frente, firme. "Sistema é o que a gente cria para esconder culpa. Cadê as notas do meu carregamento da semana passada?" O sujeito gaguejou, tentou explicar, mas a voz embargou. Victor chamou reforço pelo rádio e mandou lacrar o local. Ninguém entra, ninguém sai. A tensão tomou conta do galpão. Os outros funcionários se afastaram, fingindo trabalho. O homem do boné tentava disfarçar o suor na testa. "Eu só sigo ordem", disse. "Quem manda é o chefe." "Então chama ele", respondeu Victor, seco. Minutos depois, um caminhão branco parou na frente do armazém. De dentro desceu um homem gordo, de relógio caro e sorriso largo demais. "Fiscalização de novo? Vocês não têm mais o que fazer, não?" Victor se apresentou, mostrando a identificação. "A gente veio saber por que as cargas dessa cooperativa estão saindo com notas falsas e caixas sem registro." O homem riu, mas o olhar não sorria. "Isso deve ser engano. A gente trabalha limpo." Ferreirinha o observava em silêncio, mas o instinto velho já tinha sentido o cheiro de encrenca. Quando o homem acendeu um cigarro e o isqueiro tremia leve, o caminhoneiro percebeu. Aquele ali não era chefe de armazém, era atravessador. "Fiscal", disse Raimundo baixo, "esse aí não é homem de papel. É homem de atalho." Victor entendeu o recado. "Senhor, vamos precisar olhar o sistema interno e o registro dos últimos carregamentos." O homem soltou a fumaça e deu um meio sorriso. "Então vai precisar de mandado." "Já está a caminho", respondeu Victor, pegando o rádio. "E até lá, o senhor vai ficar por aqui." O ar ficou pesado. Os olhares dos trabalhadores se cruzaram. Um deles, um rapaz franzino, pareceu nervoso demais. Ferreirinha percebeu. "Moço, vem cá um instante. Você estava no carregamento da semana passada, não estava?" O jovem abaixou a cabeça. "Tava. Eu não sabia o que tinha dentro." "Dentro de quê?" perguntou Victor. "Das caixas extras. Mandaram colocar rápido. Disseram que era a peça reserva." O fiscal e o caminhoneiro se entreolharam. A confirmação que faltava. Victor chamou a equipe de perícia. Em menos de 20 minutos, encontraram o mesmo tipo de pacote que apareceu na carreta de Ferreirinha. Lacre industrial, sem nota,
e um código idêntico ao da operação suspeita. O homem do cigarro ainda tentava manter o controle. Isso é um absurdo! Eu sou empresário respeitado. Ferreirinha deu um passo à frente, o sol batendo forte no rosto suado dele. Respeito se mede pelo peso da consciência, não pelo tamanho do relógio. O atravessador perdeu o sorriso. Victor mandou algemá-lo. O som metálico ecoou pelo galpão. Os trabalhadores assistiam em silêncio, muitos com alívio nos olhos. Seu Raimundo, disse o fiscal. Sem o senhor a gente não chegava aqui. Eu só fiz o que qualquer homem direito faria. A estrada ensina a desconfiar do que brilha demais. Victor concordou. A partir de agora, o senhor está oficialmente colaborando com a operação. Ferreirinha sorriu de canto. Colaborando? Isso aqui é só o começo, fiscal. Agora quero ver até onde esse rastro vai. O vento levantou poeira pelo pátio, como se a estrada chamasse de novo. O sol refletia na lataria do Bruto, parado ali do lado, pronto para rodar. Antes de sair, Victor olhou para ele. Sabe, seu Raimundo, o senhor me fez lembrar por que entrei nisso. A justiça não é papel carimbado, é atitude. Ferreirinha assentiu. Justiça é quando o inocente pode voltar para casa de cabeça erguida. Subiu na boleia, ligou o motor, o ronco firme cortou o silêncio. Victor ficou vendo o caminhão se afastar e, pela primeira vez em anos, sentiu que a estrada também podia ensinar a quem veste a farda. No retrovisor, o velho caminhoneiro via o galpão ficando pequeno. No painel, o desenho da neta parecia sorrir. Viu só, Clarinha? O vô ainda sabe fazer o certo. O sol já estava alto e o asfalto brilhava como se esperasse o próximo capítulo dessa viagem. Ferreirinha ajeitou o boné, pisou no acelerador e seguiu. Porque na estrada da vida, a maior carga que a gente leva é o próprio nome. E ele, depois de tanto tempo, estava limpo outra vez. O sol já se punha quando Ferreirinha e Vitor voltaram para a estrada. O ar do fim de tarde trazia aquele cheiro de poeira quente e gasolina velha, que só o caminhoneiro entende. O asfalto refletia o laranja do céu, e o ronco do motor parecia bater no mesmo ritmo do coração do velho motorista. Os dois seguiam juntos, o Bruto na frente, a caminhonete do fiscal logo atrás. Agora não havia sirene nem desconfiança. Havia parceria e uma sensação estranha de que a estrada ainda tinha mais coisa para mostrar antes do desfecho. Seu Raimundo, tá me ouvindo aí? A voz de Victor chiou no rádio. Tô, fiscal. O que foi agora? Acabei de receber mensagem da central. Um comboio saiu de Fortaleza com destino ao sul. Mesmo tipo de carga, mesma rota que usaram no seu frete. A gente acha que o chefe verdadeiro tá com eles. E o que a gente vai fazer? Eu vou atrás. Mas preciso que o senhor vá na frente, como se fosse mais um caminhão deles. Ferreirinha soltou um assobio. Quer usar o velho aqui de isca? Não é isso, parceiro. É que eles confiam em rostos conhecidos da estrada. E o senhor é conhecido demais para passar despercebido. O caminhoneiro ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou o horizonte e depois o desenho da neta preso no painel. Clara estava bem. E ele estava cansado de ser tratado como suspeito. Talvez fosse hora de provar o contrário de uma vez por todas. Tá certo, fiscal. Eu topo. Mas se der ruim, quero que minha neta saiba que o vô dela foi homem até o fim. Vai dar certo, prometeu Victor. A estrada vai estar do nosso lado. 3 horas depois, o comboio apareceu no retrovisor. 3 carretas novas, lataria brilhando, pintura sem poeira. Estranho para quem roda sertão. Ferreirinha manteve a velocidade, entrou no grupo como se fosse um deles. No rádio da boleia, a frequência compartilhada começou a chiar. Caminhão verde. Identifica aí. Ferreirinha respirou fundo e respondeu com naturalidade. Entrega do lote 2, Tangará, Campinas. Certo. Mantenha a distância. O chefe está na frente. A adrenalina subiu. Victor, na caminhonete, ouvia tudo na frequência espelhada. A operação seguia em silêncio. Mas o coração dos dois batia como tambor de guerra. A noite caiu. O asfalto virou uma fita negra iluminada só pelos faróis. Os caminhões seguiram juntos, alinhados, cortando o vazio.
Em um trecho deserto, o comboio reduziu a velocidade. O primeiro caminhão piscou os faróis 2 vezes e saiu da pista, entrando num acesso de terra batida. "É agora, Victor", disse Ferreirinha pelo rádio, voz firme. "Eles estão saindo da rota." "Copiado. Tô chegando com apoio." O bruto avançou atrás deles. O caminho de terra era estreito, ladeado por eucaliptos que pareciam sombras de sentinelas. Depois de alguns quilômetros, uma clareira se abriu, iluminada por refletores improvisados. Homens armados descarregavam caixas de um caminhão para outro. Ferreirinha parou o bruto a poucos metros. Um deles veio até ele gritando: "Desce aí, véi! Temos que conferir sua carga." O caminhoneiro desceu com calma. Cada passo era um trovão dentro do peito. O homem abriu o baú, olhou, assentiu. "Tá certo. O chefe quer falar contigo." Do meio da clareira, surgiu um homem alto, de colete preto e voz grave. Ferreirinha o reconheceu na hora. Era o mesmo que ele tinha visto em Tangará, o atravessador de relógio caro, mas agora sem disfarces. "Olha só quem voltou. O velho caminhoneiro do coração puro. Achei que você tivesse aprendido a ficar calado." "Eu aprendi", respondeu Ferreirinha. "Aprendi que a verdade sempre volta para a estrada." O homem riu. "Verdade não enche tanque, meu amigo. E se veio me entregar, chegou tarde." Ferreirinha olhou de canto. No escuro, as luzes de 2 caminhonetes se aproximavam. Victor vinha com a equipe, faróis apagados. A operação estava prestes a estourar. "Sabe o que é engraçado?" disse o caminhoneiro, mantendo o homem falando. "Você usa a estrada, mas nunca entendeu ela. Aqui, quem carrega o peso é quem tem nome. E o meu vale mais do que seu dinheiro." O atravessador levantou a arma, impaciente. "Chega de discurso." Mas antes que o tiro pudesse sair, um feixe de luz iluminou a clareira. "Polícia Federal, mãos na cabeça!" A voz de Victor ecoou. O barulho foi ensurdecedor. Homens correndo, gritos, pneus cantando, lanternas cortando o escuro. O atravessador tentou fugir, mas Ferreirinha jogou o corpo para cima dele, derrubando os dois no chão. A arma disparou no vazio, o som ecoando na mata. Quando o pó assentou, os agentes já tinham cercado tudo. Victor correu até o caminhoneiro, ofegante. "Tá bem, parceiro?" "Tô. Só com o orgulho ralado, mas inteiro." O atravessador algemado olhava com raiva, mas não dizia nada. Victor se aproximou. "Acabou." Ferreirinha se levantou com a ajuda de 2 agentes. Olhou em volta, respirando fundo. "Acabou para ele, fiscal. Para mim, isso é só o começo." Victor franziu o senho. "Como assim? Agora que a estrada vai saber que caminhoneiro honesto não se abaixa para ninguém." Horas depois, o comboio de viaturas e caminhões apreendidos descia a BR com o dia nascendo. O céu pintava tons de ouro por trás dos morros. Ferreirinha seguia de volta ao posto, com Victor no banco do carona. Dessa vez, o silêncio era leve. "Sabe, seu Raimundo, a justiça devia ser como o senhor. Dura na lida, mas com o coração limpo. A justiça fiscal é igual à estrada. Pode até ter buraco, mas no fim leva para o destino certo." Victor sorriu, olhando o horizonte. "A estrada é sua casa, né?" "É. E hoje, graças a Deus, posso voltar para ela de cabeça erguida." Chegaram ao posto. Jornalistas, policiais e curiosos se amontoavam. Um agente mais velho se aproximou de Victor. "A operação foi um sucesso. E esse aqui", apontou para Ferreirinha, "é o herói da história." O caminhoneiro riu de leve. "Herói nada. Eu só fiz o que homem direito tem que fazer. Não fugir do que é certo." Victor apertou a mão dele. "O senhor limpou o nome de muita gente hoje." Ferreirinha ajeitou o boné e olhou o horizonte, onde a estrada sumia entre os morros. "Eu só quero voltar para minha menina." 2 semanas depois, em casa, ele sentava na varanda simples, com Clara no colo. "Vô, foi você que prendeu os bandidos da estrada?" "Eu só ajudei o moço da lei, minha flor." "Então você é um herói, sim." Ferreirinha sorriu. Se ser herói é não mentir e não roubar, então todo homem honesto devia ser. Clara deitou no ombro dele, e o barulho distante de um caminhão ecoou pela estrada. Ele olhou para o som com carinho e pensou em Victor,
que agora tinha virado amigo. Pensou na viagem toda, nos medos, nas injustiças e na verdade que quase foi esmagada. A estrada ensinou mais uma vez. O que faz um homem grande não é o tamanho do caminhão, é o peso da consciência. Ferreirinha levantou o olhar e disse baixinho: Obrigado, estrada, por me deixar provar que ainda existe justiça para quem anda reto. O sol começava a se pôr de novo, pintando o céu do mesmo laranja que o acompanhou no primeiro dia. E ali, com a neta no colo e o coração leve, ele soube. A estrada tinha machucado, mas também tinha curado. E enquanto o ronco distante de outro caminhão ecoava pela BR, Ferreirinha sorriu. Porque agora, quem mandava na estrada não era mais o medo, era a verdade.